paz do Senhor, povo de Deus, povo amado, povo querido, povo santo, povo que está se preparando para ir morar no céu, amém? Glória a Deus. Estamos aqui para dar continuidade à leitura da Palavra de Deus, né? Como no propósito de ler a Palavra de Deus diariamente, nós estamos tentando chegar na meta de ler de 3 a 4 capítulos por dia. Por enquanto estamos conseguindo ler às vezes 2, amém? E como introdução, a gente sempre lê o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Glória a Deus. Isso aí, vamos ficar firmes nesse propósito, né? De ler a palavra de Deus todos os dias, nos alimentar dela, né? Diz a palavra de Deus para nós meditarmos nela de dia e de noite, né? Deus nos deu essa dica, que é para que nossa mente ela não se deixe se desviar, né? Não se deixe se encher pelas coisas do mundo e pouco pelas coisas de Deus. Por isso que ele disse meditar nela de dia e de noite. Então é por isso que nós estamos nesse propósito, né? Para nós nos acostumarmos, né? Trabalharmos o nosso cérebro, a nossa mente para pegar o hábito, né? Para que o nosso cérebro venha sentir o desejo de ler a palavra de Deus, amém? Que não seja uma coisa assim obrigada, que seja uma coisa, né? Que seja uma coisa que nós venhamos se acostumar, amém? E aqui diz na palavra que ela é útil para o ensino, para a repreensão, correção e para a instrução. Resumindo, a palavra de Deus é bom para toda obra, né? Para tudo que é na nossa vida, todas as partes da nossa vida. E vou pedir também para os irmãos, né, que verem esse vídeo, se inscreverem lá no canal, né? Para aqueles que já são inscritos, deixe seu likezinho lá, coloque um comentário, amém? Lembrando que tudo isso é para a glória de Deus, né? E a gente pede mais para se inscrever e para ter mais acesso, que é para que isso venha se espalhar, né? Através de mim, de outro, o reino de Deus ele venha se completar, né? Jesus disse de pregar o evangelho a toda criatura, né? E hoje vemos que pelo meio da internet, né? Pelo meio de um celular hoje, uma palavra pode mudar uma vida. Às vezes alguém que está precisando de uma palavra amiga, de um apoio, né? A leitura bíblica, ela diz aqui, ó, que ela é inspirada por Deus e é útil para o ensino, repreensão, né? Para a correção e que nos torna apto, preparado para toda boa obra, né? E pregar a palavra de Deus é uma boa obra. Então vamos se esforçar para que isso venha acontecer, amém? Nos ajude aí. Isso é para a glória de Deus, irmãos, né? É para que nós venhamos estar preparados para a vinda de Cristo, né? Nós somos a noiva, temos que estar preparados. Então vamos lá, nós vamos ler Êxodo, capítulo 9. Já passamos Gênesis, amém? Estamos no Êxodo. Fala sobre o povo de Israel quando ele estava preso no Egito e que Deus colocou Moisés para libertá-los. Nós estamos na 5ª praga, a morte dos rebanhos. Depois o Senhor disse a Moisés: vá ao faraó e diga-lhes que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe meu povo ir para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó, que estão no campo: os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. No dia seguinte o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. A 6ª praga, feridas purulentas. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: tirem um punhado de cinza de uma fornalha e Moisés a espalhará no ar diante do faraó.
ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Eles tirarão cinza de uma fornalha e se puserem diante do faraó. Moisés a espalhou pelo ar, e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e eles recusou atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Amém. Aqui dá para ver que Deus ele tem o poder sobre todas as coisas, né? Até poder sobre o ar. Ele pediu para Moisés espalhar no ar, né, a cinza de uma fornalha. E ela deve ter se espalhado pelo ar, né? E deve ter pego na pele e aí se tornou como ferida. O nosso Deus é poderoso. E Deus aqui continuou a endurecer o coração de Faraó. Dá para ver que aqui que era Deus que endurecia o coração de Faraó, né? A 7ª praga, granizo. Disse o Senhor a Moisés: levanta-se logo cedo, apresenta-se ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que saiba que toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé exatamente com este propósito: mostrar-lhe o meu poder e fazer o meu nome seja proclamado em toda a terra. Amém. Aqui Deus mostrando, né? Porque Deus, num estalar de dedo, ele poderia ter libertado o povo, poderia já ter acabado com, né, o faraó, né? Mas Deus aqui, ele continua mostrando, né, que ele tem o poder no ar, na terra, no mar, ele tem o poder sobre todas as coisas. E aqui ele não estava só mostrando para o povo do Egito, né? Ele estava mostrando também para o povo de Israel, né? Que era um povo que estava lá muito tempo, né? Sobre aquela tortura. Devia ser um povo que estava com a mente muito já ferida, a mente, né, obstinada àquela servidão. E aí Deus estava mostrando principalmente para o povo dele, mostrando, né, que ó, eu sou Deus que tem o poder, eu sou o teu Deus. E aqui ele fala: mas eu o mantive em pé exatamente com esse propósito, mostrar-lhe o meu poder e fazer com que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixa ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora, mande recolher os seus rebanhos e tudo o que você tem nos campos. Todos os homens e os animais que tiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros de Faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher os abrigos, seus rebanhos e seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor, olha só, depois de tudo que tinha acontecido, tinha gente que não se importava. Ele estava com o coração ainda... deixaram seus escravos e seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíam sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais. Destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Meu Deus! Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhe: desta vez eu pequei. O Senhor é justo. Eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo.
para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei que tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Assim Moisés deixou o faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e os granizos cessaram e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, e ele e seus conselheiros. O coração de faraó continuou endurecido, e ele não deixou que os israelitas saíssem como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Amém? Aqui nós terminamos o capítulo 9 do livro de Êxodo. Amém? Aqui mais uma vez Deus mostrando, né, pro povo do Egito, né, para Faraó, que ele queria que o povo saísse, mas Faraó era só passar a tempestade e Faraó endureceu o coração novamente, né? E aí não deixava o povo sair, né? Ainda há de haver ainda a 8ª, a 9ª e a 10ª praga, amém? E nós vamos dar continuidade. Mas uma coisa me chamou a atenção aqui, que mesmo acontecendo tudo aquilo ali, ainda tinha gente, né, do povo que não se importava, né? Acontecia aquelas coisas ali, praga de mosca, disso, daquilo, e ainda tinha gente que não se importava, né? Não é diferente dos dias de hoje, né? A palavra de Deus diz que nos últimos dias, né, antes da primeira vinda de Cristo, antes do arrebatamento, ainda haveriam pessoas que não acreditariam, né? Apesar dos sinais estarem aí, né? Estamos vendo através da televisão, do rádio, da internet, né? Com os nossos próprios olhos, nós estamos vendo aí no mundo o que está acontecendo. Jesus disse que o amor de quase todos se esfriaria, né? Filho seria contra pai, pai contra filho, né? A iniquidade se aumentaria, que seria que nem nos tempos de Noé, né? Muitos apostatariam da fé, seguiriam doutrina de demônios, né? A fé seria, nós seríamos perseguidos, seríamos tirados como pessoas loucas, pessoas dementes, né? E eu vejo tudo isso acontecer hoje, e ainda tem muita gente que ainda não está levando o evangelho a sério, que ainda está brincando de ser cristão, né? E Jesus Cristo disse que a vinda dele seria acompanhada de muitos acontecimentos simultâneos, né? Seria como as dores de parto. Sabemos que as dores de parto são contrações que elas começam devagar e vão aumentando até o nascimento da criança, né? E Jesus Cristo disse que seria como as dores de parto, né? Esses dias fui indagado que, mas Jesus Cristo está para vir desde o tempo da minha avó, isso, né, já era para ter acabado o mundo, etc e tal. E eu fiquei pensando, pois é, mas as dores de parto é bem assim. Hoje os acontecimentos, terremotos, guerra, rumores de guerra, né? Os acontecimentos hoje são muito mais rápidos. Tanto no céu, Jesus disse que teria mudanças no céu. Olha hoje quantos eclipses, quantas luzes de sangue, meteoros e coisas que acontecem mais seguidamente, né? Isso é sinal que Jesus Cristo está às portas, né? Eu creio que o próximo acontecimento mundial vai ser o arrebatamento. E o que nós estamos fazendo, né? Será que nós estamos lendo, meditando na palavra para nos fortalecer? Para estarmos prontos, né? Estarmos que nem aquelas 10 virgens, né? As 5 sensatas e as 5 insensatas. Será que nós estamos nos enchendo de óleo, né? E o óleo que diz ali é o Espírito Santo, né? É a santificação, é procurar. A gente sabe que não vamos ser perfeitos, né? Teremos muitos erros até a vinda de Cristo. Mas se nós procurarmos, né, de coração, porque hoje a gente vê muito também, né? Eu já passei por isso, Jesus disse que o povo busca ele somente por palavras, por boca, mas o seu coração está longe, né? Se nós formos ler ali, procurar saber mais da palavra de Deus, nós vamos saber que o nosso inimigo, Satanás, né, ele deixou-se encher o coração, né? Por isso que Deus diz que ele olha para o coração. Às vezes nós glorificamos, exaltamos, é só da boca para fora, mas o que está dentro do nosso coração de verdade?
né? O que está lá em oculto, aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém pode ver, que só Deus pode ver, né? Deus é tão perfeito que Ele deixou um espaço que só Ele pode ver. A verdade do nosso coração, será que nossas palavras, o que a gente fala, é verdade? Será que condiz com aquilo que está dentro do nosso coração? Né? Então, por isso que naquele dia Jesus Cristo disse que muitos chegariam até Ele e diriam: em Teu nome eu expulsei demônios, falei em línguas, profetizei, fiz, aconteci, curei. E Ele vai dizer assim: em verdade vos digo que não vos conheço, apartai-vos, vós que praticais a iniquidade. Né? Por isso que eu sempre digo e reforço, e eu aprendi isso, né? Que somente saber a Bíblia de começo ao fim, né? Saber explicar, saber ensinar, falar, não é nada. Na verdade, o que vale é a prática. Amém? E também a gente tem tentado, né, se esforçado, cumprir a palavra de Deus, né? E eu venho também agora, toda vez que eu conseguir, eu vou tentar fazer o apelo para aquele que está vendo esse vídeo, né? Que foi tocado pela palavra de Deus, né? Jesus Cristo disse assim que quem crer e for batizado será salvo. Então, em primeiro lugar, a gente tem que crer no nosso coração, né? E se batizar como Ele nos ensinou, né? Para que nós venhamos ter vida eterna. Eu me lembro quando eu era mais novo, eu olhava muitas vezes assim para a vida e pensava assim: mas qual é a graça? Porque a gente nasce, cresce, trabalha, luta, a gente não tinha esperança, vivia como quem sem esperança. E o Evangelho nos dá uma esperança que é o sonho que eu creio que é o sonho de todo mundo, de viver para sempre. Quem é que não queria viver para sempre? Quem é que não gostaria de viver eternamente, né? Muitos dizem aí que não há solução para morte, que para tudo há solução, mas que não há solução para morte. O Evangelho até solução até para morte. Jesus Cristo disse que aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então aí está a minha esperança. Eu sei que eu estou aqui só de passagem, né? E se você também quiser acreditar, né, tiver essa esperança, você só tem que fazer assim com a mão, levantar a mão e declarar, né, que você aceita Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E procurar uma igreja, procurar algum cristão, procurar alguém, né, que possa lhe ajudar. E desça as águas também, né, que o batismo ele simboliza o arrependimento, né? A gente morre, né, como é só uma simbologia, né, que Jesus Cristo ele se batizou para nos mostrar. A gente morre e nasce uma nova criatura, né? Nascemos para a vida eterna. Então, não devemos se importar, né, muito com as coisas desse mundo, assim, como é que eu posso dizer? A gente tem que trabalhar, a gente tem que buscar as nossas coisas, mas pensar nas coisas lá do alto. Amém? Então fica aí. Se você quer aceitar Jesus, né, deixe um comentário, né? Tem ali o número do telefone da onde a gente congrega, né? E isso aí. Continue nos acompanhando, né? E a hora que você sentir no coração, deixe no comentário que você quer aceitar Jesus. Logo nós vamos tentar fazer um vídeo, né, com o apelo. Eu vou conversar com o nosso pastor para a gente fazer um vídeo com esse apelo, né, para quem quer aceitar Jesus, né, como seu Salvador e para ter a vida eterna e para subir com a igreja no dia do arrebatamento. Amém? Então fica aí a dica, fica na bênção, fica na paz e glória a Deus.